Boa noite, queridos irmãos. É com alegria que nós iniciamos mais um culto online, o Ministério Cristão Fé e Vida, sabendo que estamos há algumas semanas fazendo esses cultos e creio que Deus tem edificado a muitos irmãos, a vida de muitos irmãos. E às vezes, para nós que ficamos aqui produzindo esses vídeos, nos fica aquela sensação de que poderíamos estar fazendo mais, trabalhando mais em relação a isso, mas também por toda a situação de deslocamento, coisas do tipo, tem se tornado difícil para que a gente possa completar aquilo tudo que a gente tem vontade nesses dias. Então, por isso, querido, nesse início de ministração, eu gostaria de pedir que os irmãos estivessem dando um parecer de como tem chegado até vocês o canal, como o canal está sendo feito. Eu tenho no coração, e temos conversado também, eu e o pastor Marcos Davi, de ampliarmos esse serviço que a igreja tem iniciado nesses dias. Iniciamos por uma situação difícil que começamos a enfrentar com o coronavírus, mas é algo que nós pretendemos continuar trabalhando, fazendo trabalhos com vídeo, trabalhos de ensino, trabalhos de fundamentação daquilo que o Senhor tem falado para cada um de nós como igreja. E nessa noite, queridos, eu gostaria de te pedir que você prestasse bastante atenção naquilo que vamos estar conversando, naquilo que vamos estar falando. Por quê? Porque, querido, Deus tem nos dado uma palavra. E essa palavra, ela é importante para que nós venhamos a compreender aquilo que o Senhor tem para nós hoje. E eu vou ser um pouco chato nisso que eu vou falar, mas é algo que precisa ser tocado. Eu toquei no culto domingo, o pastor Marcos Davi complementou na quarta-feira, mas é algo que nós precisamos cuidar e precisamos de uma forma muito séria, queridos, trabalhar isso. E eu gostaria, para que eu embasasse isso que eu quero salientar nesse início de ministração, você abrisse sua Bíblia comigo no livro de Efésios, capítulo 4, ao qual o apóstolo Paulo ele está falando à igreja de Éfeso, está ministrando, está dizendo para eles a importância deles permanecerem naquilo que o Senhor tem ensinado para eles. Lá no capítulo 1 de Efésios, o Paulo ele vai falando para ele que eles foram escolhidos antes da fundação do mundo e os predestinou para serem filhos. No capítulo 2, o apóstolo Paulo fala em Efésios que nós temos que estar embasados na pedra angular, a saber, Cristo Jesus, a pedra que foi rejeitada, aquela que foi colocada para o lado, ela se tornou a pedra de esquina. E aqui no capítulo 4, queridos, vamos ler um pouco mais que o normal, mas vamos ler no capítulo 4, no versículo 1, o apóstolo Paulo ele está preso e ele diz assim: portanto, eu, o preso do Senhor, rogo-vos que andei como é digno da vocação em que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Queridos, é importante, e o que eu quero salientar nesse início de ministração é exatamente isso. O apóstolo Paulo ele vai continuar falando e ele vai falar no versículo 6, dizendo assim: há um só corpo. Um só corpo. A igreja, ela é um corpo. Um só Espírito. Como também fostes chamados em uma esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas cada um de nós, a graça foi dada segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que ele diz, quando subiu ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Nós falávamos no culto passado que o Senhor ele distribuiu dons.
E aqui o apóstolo Paulo ele vai mostrar por que o Senhor distribuiu esses dons. E é o que eu estou querendo enfatizar desde o início dessa ministração. Querido, nós temos que entrar num entendimento, numa compreensão que nós, Ministério Cristão Fé e Vida, e aquelas pessoas que estão ligadas a nós somos uma congregação, mas nós somos parte do corpo. E por sermos parte do corpo, nós temos uma função. E agora é o momento de você prestar bem atenção nisso que eu vou dizer. Temos uma função específica dentro do corpo, a qual nós fomos chamados para fazer. Por mais que uma congregação queira pegar o nosso planejamento, como nós temos do balé, que é desenvolvido de uma forma sensacional pelo pastor Marcos Davi, a pastora Bruna, e pela coordenação da Fábio Rodrigues, das meninas que ajudam, da Fábio, da Carol, da Jana. Por mais que alguma igreja queira tomar isso como algo para que eles possam dirigir, daqui a pouco não vai sair igual. Por quê? Porque Deus plantou isso no nosso coração e foi trabalhando para que isso se desenvolvesse de uma forma tal. E aí o que acontece? O texto ele vai nos mostrar. O que eu quero deixar claro, queridos, nesse culto, nessa noite, é que nós como igreja, nós caminhamos e nós temos que ter uma unidade no nosso caminhar. Ele vai especificar aqui no capítulo, na continuação, diz assim, no versículo 10, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu alguns para apóstolos, alguns para profetas, e alguns para evangelistas, e outros pastores, e outros mestres, para o aperfeiçoamento dos santos, para toda a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus, o homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. E aqui vai algo interessante. Para que não sejamos mais como crianças, atiradas de lá para cá, carregados por todo o vento de doutrina, pela artimanha e a astúcia dos homens, que ficam à espreita para enganar. Antes, dizendo a verdade em amor, cresçamos em todas as coisas naquele que é o cabeça, Cristo. Então, nós como parte do corpo temos uma função no corpo. Como a minha mão, ela tem a função de agarrar o microfone. Nesse caso aqui, óbvio, né? Ela está agarrando o microfone. Ela está segurando para que eu possa falar para você. Mas as minhas pernas estão suportando o meu corpo para que a minha mão esteja agarrando esse microfone. Da mesma forma, é óbvio que se eu fosse alguém que tivesse uma dificuldade física e eu não tivesse as mãos, esse microfone estaria num pedestal, mas da mesma forma as minhas pernas estariam suportando o meu corpo para que eu estivesse direcionando. E assim vai, queridos. Há uma função específica do corpo. E quando nós falávamos no domingo passado que o Espírito Santo quer andar ao nosso lado, caminhar conosco para que nós sejamos levados a Ele, isso fala da importância que o Senhor dá, que cada um de nós esteja no seu chamado. Pastor, mas o nosso chamado maior não é ser filho? Exatamente, ser filho. Mas no momento em que eu sou filho, eu tenho uma função, por quê? Porque lá no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 19, o pastor vem com esse mesmo texto. Sim, querido, a repetição é mãe do aprendizado. Todas as vezes que nós repetimos algo, repetimos, ali começa a criar um aprendizado dentro de nós. Mas se nós cuidarmos desse texto, nós vamos notar que o aprendizado que o apóstolo Paulo estava falando, ele tinha uma sistemática. Não adianta nós querermos pregar o evangelho porque nós achamos bonito, porque é moda. Agora eu vou fazer um movement, eu vou fazer algo porque todos lá estão fazendo. Não, querido.
Nós temos que fazer porque isso está no nosso coração. Eu não posso fazer algo por uma demanda, porque tem uma necessidade, porque tem uma falta na minha cidade, de pessoas, por exemplo, que cuidam de moradores de rua. Eu não posso fazer isso simplesmente porque eu vi só uma necessidade e eu quero fazer alguma coisa. Não, queridos. Eu tenho que fazer isso porque o meu coração ele é movido em amor. Acontece isso? Porque eu estou ligado totalmente ao corpo, eu estou manifestando no corpo, eu estou trabalhando por através do corpo. O corpo é que me dá a sustentação. O que é isso, querido? É nós estarmos ligados uns aos outros. E sim, é difícil nesse tempo, porque algumas pessoas correm, como esse texto mesmo fala, a sua própria doutrina. E o problema está que alguns de nós somos como crianças que vão correndo por qualquer doutrina. Querido, eu estou fazendo toda essa introdução para dizer uma coisa simples. Siga, ouça, vivencie vida de igreja local em primeiro lugar. Não há como nós termos uma compreensão daquilo que o Senhor quer para nós, se nós formos pegar uma visão, por exemplo, do pessoal lá do Kansas lá. É lindo o trabalho de oração 24/7. Nós, como igreja, compreendemos que nós caminhamos para uma igreja de intercessão. Não tenho dúvida nenhuma disso. É o que o Senhor tem ministrado no nosso coração há muito tempo. Mas para que chegamos até esse ponto, há uma necessidade de crescimento e maturação. E dentro desse crescimento, dessa maturação, o que o Senhor tem nos colocado como principal nesse tempo? Primeira coisa, querido, trazer a igreja para uma vida firme em Cristo. Uma igreja cristocêntrica. Uma igreja que tem Cristo como centro, o centro do seu viver. Como uma igreja que segue os passos de Jesus, olhando para o Pai, recebendo uma unção do Espírito Santo, para que nós venhamos a trabalhar a cada dia, para que nós começamos a entender coisas que estão à nossa volta, que elas estão desajustadas, para que o Espírito Santo ajuste. Querido, eu oro nessa noite, nesse final de domingo, mais um fim de semana que você está em casa, mais um fim de semana que você vai sair daqui a pouco para trabalhar. E nesse trabalhar, nesse andado diário que você tem, você está à mercê de uma dificuldade que o Brasil todo tem vivido. E não adianta, querido, nós pensarmos assim, poxa vida, aqui nós estamos livres por isso, por aquilo outro. Querido, essa tem que ser a nossa oração. Senhor, todos os dias, Senhor, livra-nos do mal. Mas eu também tenho que compreender que no meu cotidiano eu tenho uma vida de igreja. E nessa noite eu quero te chamar, querido, para você fazer parte mais perto, mais íntima do corpo da igreja, da vivência da igreja. Eu convido sim você, nesse mês de maio, a estar contribuindo para que a gente continue o nosso trabalho, a manutenção dos obreiros. Sim. Mas isso, querido, é algo que já tem que estar na sua mente, porque você tem aprendido isso na forma que trabalhamos. Mas há coisas, queridos, que nós temos que nos inserir, temos que trabalhar, temos que vivenciar, temos que andar, temos que perseguir até. Por exemplo, a igreja, o Ministério Cristão Fé e Vida, ele veio de uma, vamos dizer assim, de uma ruptura. Sim, como a maioria das igrejas. Veio de uma ruptura de um outro ministério. Um ministério que nos abençoou, mas houve uma situação ímpar, eu diria ímpar, uma situação difícil, a qual nos fez iniciar um trabalho. E esse trabalho ele iniciou aqui em Santo Ângelo, começou a crescer em Santa Rosa, começou a crescer em Porto Xavier, nós tínhamos um trabalho bem forte em Horizontina, nós tínhamos um trabalho em Entre Juiz, na verdade ainda temos muitas pessoas de Entre Juiz, começamos algo, mas isso não continuou em relação a um trabalho de grupo caseiro, de célula. Mas Deus foi nos colocando nesse lugar e hoje nós temos pessoas nesses lugares.
E esse vínculo, como o apóstolo Paulo está falando aqui em Efésios, nos faz compreender que o Senhor nos carrega para um só andar. Para andarmos juntos em um pensamento. Querido, entenda, não é o pastor Miguel que é o cabeça. Eu já participei de congregações que o pastor principal, o pastor sênior, era aquele que comandava e ninguém mais podia fazer nada, não, de forma alguma. Mas nós todos que somos do ministério temos que andar no quê? Num pensamento que o Senhor tem nos dado nesse tempo para vivermos. E o pensamento que o Senhor tem nos dado nesse tempo para vivermos, como já temos falado em várias pregações, primeiro deles, restaurar o nosso altar. Como eu vou restaurar o altar? Querida, a primeira coisa que você deve fazer, ou melhor, uma coisa que você deve fazer, é entender que você tem que estar inserido nesse corpo, nessa parte do corpo. Você tem que estar vivenciando aquilo que a igreja, o ministério, ele tem trabalhado nesse tempo. Eu te convido a você fazer parte de um canal do YouTube que nós temos desenvolvido também, que é a Arte Dança do Céu. É o trabalho do balé lá em Santa Rosa, que nós temos aqui em Santo Ângelo. Por que trabalhar? Porque é isso que o Senhor tem nos dado. É esse trabalho. Se você olhar o trabalho que está sendo desenvolvido na vida dessas crianças, falando do quê? De um futuro do ministério. Ai, pastor, o senhor quer essas crianças para a igreja? Para, não é nada disso. Mas é a compreensão de que nós vivemos uma igreja de tempo do fim. Hoje nós estamos no dia 3 de maio. Geralmente, todos os anos, nessa época do ano, nós temos um evento chamado Nazireus. Se você procurar em qualquer igreja, ou melhor, se você procurar em várias igrejas, você não vai ver falar sobre esse assunto. Por quê? Porque o Senhor deu uma compreensão para que nós estivéssemos trabalhando isso aqui. Para que nós tivéssemos uma compreensão. Ah, pastor, eu não entendo disso. Abre lá, querido, em Juízes, capítulo 6, você vai ver um voto. Um voto de consagração ao Senhor. O que é consagração? Dedicação completa ou uma dedicação maior do que eu já tenho na minha vida com Deus. Aqui em Efésios, que eu estou lendo, querido, fala de uma vida com o Senhor, de uma vida que eu vou andando, caminhando, vou crescendo, vou amadurecendo e vou chegando a algum lugar para um fim. Nós, como igreja, temos compreendido que nós temos um chamado para cuidar de crianças e cuidar por através do balé, para que meninas e meninos sejam edificados no corpo e eles cresçam e eles aprendam. Mas para que isso aconteça, existe um suporte por trás de tudo isso que nós fazemos de atos de justiça. Como? Deus nos deu essa palavra. Na verdade, queridos, essa palavra muitas pessoas pregam em vários lugares do Brasil, mas o Senhor nos chamou há muito tempo a essa palavra, e é uma palavra que nós temos trabalhado, e nós temos a conferência sempre em maio. Ela deveria ter acontecido agora 1º, 2 e 3. Hoje seria o último dia da conferência de Nazireus. Mas, infelizmente, por toda essa situação, nós não podemos fazer. Mas eu quero trazer nessa noite que nós temos essa visão. Uma igreja que é consagrada um pouco além ou muito mais do que geralmente as pessoas se dedicam a uma busca a Deus. Por que isso? Juízes 6, e eu vou só falar para você, nós vamos conversando sobre isso. Juízes 6 fala que todo aquele que fosse diante do Senhor poderia fazer um voto de nazireu, que vem da derivação da palavra nazir, que significa aquele que é separado para Deus. Alguns nazireus na Bíblia, Sansão. A palavra diz que desde o ventre da mãe dele, ele foi separado e a mãe dele fez um voto, né? O pai dele fez um voto, melhor, falando que Sansão seria um homem que não passaria
navalha sobre o cabelo dele, ele tomaria algumas atitudes de consagração ao Senhor, apesar que a história de Sansão ela é uma história muito interessante, que ele vai fazendo algumas coisas estranhas ao nosso sistema moral. Nós que temos algumas coisas, ele tem vários relacionamentos, ele tem uma situação difícil sobre a vida dele, mas no final da vida dele, o porquê ele veio manifesta um poder muito grande de Deus. Um outro nazireu muito conhecido, Samuel. A mãe dele, desesperada diante do profeta Eli, clama a Deus dizendo, eu quero um filho, mas ela não pode ter o filho. O Senhor vem por através daquele profeta e diz, olha, Deus vai te abençoar. E ela consagra esse filho e deixa esse filho no altar do Senhor, deixa esse filho no templo do Senhor quando ele é desmamado. E esse menino cresce na presença do Senhor. E nós todos conhecemos esse texto, é o texto que fala em 1 Samuel, quando Eli está dormindo e Samuel escuta uma voz que era do Deus Todo-Poderoso, mas ele não reconheceu. E aquela voz dizia, Samuel, Samuel, Samuel. Ele levanta, vai na presença de Eli e ele diz, não te chamei. Pela segunda vez a mesma coisa, o profeta entende, é Deus que quer falar contigo, cara. Quando a próxima vez que te chamar, você diz, fala meu Deus. E Deus fala com Samuel. E Samuel, queridos, eu não tenho problema em arriscar dizer que foi um dos profetas mais tremendos em compreensão das coisas referente ao tempo em que ele vivia. Porque se você for ler Isaías, se você for ler Jeremias, se você for ler Ezequiel, eles falam de um plano futuro, muito cheio de algumas coisas que são figurações. Mas Samuel, ele conduz o povo de Israel para algo especial que Deus queria naquele tempo. E é interessante, querido, que há um terceiro nazireu bem conhecido, que é João Batista. Sua mãe Isabel, seu pai Zacarias, eles não podiam também ter filho. Interessante, esses 3 profetas, esses 3 homens de Deus, esses 3 nazireus, as mães eram estéreis. E Deus vem e derrama sobre elas uma graça e elas vêm a ser férteis. E a fertilidade delas traz homens que o mundo inteiro fala até hoje, da forma tão tremenda, e que se encaixam nesse texto de Efésios dizendo, um corpo que veio manifestar algo sobre a terra. Sim, eu estou vinculando esses homens a toda uma história, e essa história ela traz uma compreensão para o que nós vivemos hoje, de quê? Igreja. Uma igreja, querido, que não pode ser estruturada, uma igreja que não pode ser embasada naquilo que o meu coração está pedindo. Nós lemos ali no texto de Efésios, nós lemos ali que nós não podemos ser como meninos, como crianças atiradas de um lado para o outro, carregados por todo o vento de doutrina, pela artimanha e astúcia dos homens que ficam à espreita para enganar. Por que para enganar, queridos? Porque foram enganados. Entraram por um caminho pensando, puxa, esse é o caminho ideal, isso é Deus falando comigo. E não, eles foram mais por um lado de mente, por um lado de autoajuda, por um lado de, eu posso as coisas, a minha mente consegue as coisas, eu consigo fazer isso, eu vou trazer uma pessoa que tem um pensamento um pouco diferente do meu em relação ao pensamento de Cristo, e que vai nos elevar a uma coisa maior, uma coisa, e aí eu saliento aqui uma palavra que é muito mal usada por nós, que é de uma forma mística. Mística no sentido, queridos, de que há uma mistura do santo de Deus, que há uma mistura do poder de Deus com a própria capacidade humana. A capacidade humana não no sentido de que nós não temos capacidade. Sim, nós temos capacidade, nós temos inteligência. Nós temos uma forte tendência a sair de qualquer dificuldade que está contra nós. Mas o que eu estou falando, querido, é que quando nós misturamos isso e tiramos Cristo, que eu já falei lá no início, do centro, isso nos enlouquece. Todas as vezes que nós pegamos qualquer coisa criada
e nós colocamos no lugar da criação, do Deus Todo-Poderoso, isso se torna um ídolo. Se torna um mito. Se torna algo que nos engana. Maldito o homem que confia no homem. Nós não podemos, querido, confiar no braço de um homem. Você tem que escutar o que eu falo, e eu estou gerando nessa noite um sentimento sobre você, um sentimento de fé, um sentimento de esperança, em que nós, como igreja, temos caminhado por algo certo. E esse algo certo, querido, vai nos levar a um fim proveitoso, a um fim que vai nos fazer e vai nos determinar diante de Deus, depois de todas as coisas que tiverem acontecido. Querido, não há como nós não pensarmos nisso. Eu afirmo mais uma vez, nós vivemos uma situação difícil e me alarma, me preocupa. Eu acredito no quanto Deus ele é tremendo sobre nós, mas há pessoas morrendo todo dia por causa dessa situação. E tantas outras situações que vêm sobre o mundo. E eu olhando tudo isso, eu entendo que nós temos que caminhar para um tempo de compreender aquilo que o Senhor tem para nós. E quando eu começo a falar de nazireus, juntando com esse texto, eu estou dizendo, queridos, é um tempo de nós consagrarmos a nossa vida de uma forma maior. Sansão era força, Deus usou. Samuel era a inteligência, a compreensão de algo que era necessário. João Batista, eu falei pouco naquela hora ali, mas João Batista é uma compreensão do tempo final. Ele chega no meio do povo e diz, arrependei-vos. Nós como igreja, queridos, nós temos que entender que nós temos que crescer nesse tempo. Crescer como? Pregando o evangelho. Mas pregando o evangelho do quê? O evangelho do arrependimento. Não adianta uma quantidade muito grande de lives falando sobre a astúcia da pessoa para que ela saia do tempo da crise. Como devemos usar melhor o nosso dinheiro em tempo de crise. Nada disso, queridos. Vai adiantar se, em primeiro lugar, nós não tivermos uma vida centrada em Deus. Se nós não tivermos uma vida consagrada no Senhor, se os nossos olhos não marejarem, não ficarem com lágrimas quando nós abrimos a TV de manhã cedo e nós ouvimos que morreu mais uma pessoa aqui no Rio Grande do Sul, que uma família, aqui em Santo Ângelo nós tivemos essa experiência, um rapaz que contraiu o vírus, 39 anos de idade. Pensa, gente, quanto tempo esse rapaz tinha de vida ainda. Não sei se ele tinha filho, eu não sei, eu não cheguei a ver tudo isso. Mas a família dele está sofrendo. E o que nós, como igreja, temos que fazer? Nós temos que fazer como Sansão, que tinha força suficiente para enfrentar a dificuldade. Mas temos que ter a sabedoria de Samuel, que conduzia de uma forma correta as coisas como elas deveriam acontecer. Mas temos também a perspicácia de João Batista, que dizia, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Esse é o tempo. É a compreensão, querido, que o nazierado que a palavra fala, não é simplesmente eu deixar meu cabelo crescer, não é simplesmente eu não comer uvas passas, não é simplesmente eu ter uma vida que eu não tomo vinho, tudo isso está lá em Juízes 6, que os nazireus faziam. Mas além disso, a minha vida ela está diante do Senhor. Eu persigo uma vida fixa, ou uma vida, melhor dizendo, uma vida firmada em entender, em primeiro lugar, as profecias. Como assim, pastor? Palavra de Deus. Porque toda a profecia que nós precisamos para esse tempo que nós vivemos está na palavra de Deus. O livro de Apocalipse significa a revelação. Isso ainda vai acontecer, mas ali está. Para mim, viver uma vida verdadeira nesse tempo em que nós estamos com tantas dificuldades, como, mais uma vez, vou repetir isso, a repetição é a mãe do aprendizado. Nós vamos aprendendo quando nós repetimos.
a tabuada, a professora nos ensina, mas é no exercício diário de fazer ali quando a gente é criança. Decora, decora, decora. A gente decora a tabuada. Hoje eu tenho 50 anos de idade e eu devo ter aprendido isso lá nos meus 8, 9, 10 anos de idade. E até hoje está aqui. Às vezes dá uma tropeçada, mas está aqui. Está aqui por quê? Porque no decorrer eu fui aprendendo, eu fui trabalhando aqueles números e eu consegui aprender aquilo. Hoje, como igreja, nós cometemos o erro, querido, de corrermos atrás de uma profecia, mas é uma profecia que diga assim, vai acontecer algo, pare com isso, vá buscar Deus, vai consagrar sua vida para Deus. Desde o início eu estou querendo falar, mas eu não estou achando um jeito, mas agora eu achei o jeito de dizer exatamente, para de ouvir vídeo, áudio, para de ouvir palavra do irmão Zezinho dos Cocos lá, eu não sei de onde veio, dizendo que vai acontecer tal coisa. Não, querido, vai para a palavra. Vai para a palavra, vai olhar para a tua família. O que a palavra diz em relação à tua família? Nós gostamos muito de ler Josué e dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas não temos a mínima compreensão, às vezes, que tudo é por o que eu vejo alguém fazer. E se seu filho lhe vê você murmurando o dia inteiro, você vai ter um murmurador na sua casa. Não adianta você dobrar o joelho todo dia, se em outras atitudes você não tomou uma atitude de consagração. Ser nazireu nesse tempo final, querido, não é só nós deixarmos o nosso cabelo crescer, nós deixarmos a nossa barba crescer, nós termos um post escrito, sou de Cristo Jesus, mas as minhas atitudes, nas minhas frases, eu sou uma pessoa que ainda mostra racismo, que mostra ainda que se eu ver um mendigo na rua, eu o coloco como alguém menor que eu. Não, queridos. Deus nos fez com uma compaixão. Como assim, pastor? Sim. Porque quando Deus nos cria, Ele nos cria a sua imagem e semelhança. Mas pela nossa forma de vida, Éden, fruto, Caim e Abel, decisão de morte, povo no tempo de Noé, a forma como eles trabalharam tudo que havia, né? Tudo que eles tinham feito, Noé, homem justo diante do Senhor, tudo isso, queridos, nos dá uma compreensão de que nós nos desviamos daquilo que é o principal, que é o quê? Consagrarmos nossa vida ao Senhor. É acordar pela manhã e dizer assim, Senhor, eu quero ser nesse dia alguém que vai abençoar outra pessoa. Eu quero ser um nazireu, um consagrado. Alguém que foi escolhido desde o ventre da minha mãe. Para quê? Para desempenhar o serviço nesse tempo. O apóstolo Paulo, eu preciso voltar lá em Efésios capítulo 4. Vamos achar aqui Romanos, Gálatas, Efésios. No capítulo 4, ou melhor, no capítulo 3, no versículo 13, ele diz assim, portanto vos peço que não desfalecei nas minhas tribulações por vós que são a vossa glória. Por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que conceda segundo a riqueza da sua glória, que sejais fortalecidos com poder pelo Espírito Santo no homem interior. Essa é a minha oração sobre vós, que nós sejamos consagrados a ponto de que nós nos olhamos uns aos outros, nós vejamos a graça manifesta do Espírito Santo, aquela que foi concedida lá em Atos. É interessante, queridos. Estou indo para o final, que os discípulos eles estavam em Jerusalém, esperando o mover de Deus sobre a vida deles, Atos 2. O Espírito vem sobre eles, mas a maior manifestação
da graça e do ensino de Deus vem sobre um homem chamado Paulo, lá quase no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. Por quê? Porque os discípulos que viram todas as coisas, eles continuaram numa busca, eles continuaram numa vida com o Senhor, mas Paulo, ele saiu de um estado de miséria que ele tinha, porque ele era perseguidor, e ele consagra a vida dele toda ao Senhor. Ao ponto de alguns teólogos, eu não sou alguém que me aventuro em algumas coisas que eu não tenho certeza absoluta, ou que pelo menos eu não tenha conseguido ler por completo ou entender por completo por através da Escritura. Mas Paulo, para muitos, era um homem nazireu consagrado. Um homem que se dedicou. Então esse homem recebeu do Senhor muitas coisas. Nesse tempo, querido, há pessoas que são pontuais. Há pessoas que nós podemos escutar. Mas em primeiro lugar nós temos que juntar como igreja e dizer para onde queremos seguir. Para que ponto nós queremos ir. Porque, queridos, eu creio, e eu tenho falado isso em todas as ministrações, eu creio que nós vamos sair dessa situação e nós vamos voltar com os cultos presenciais de uma forma completa. E creio que a igreja vai crescer e creio que a igreja vai manifestar. Mas nós não podemos voltar para a igreja e termos ainda pensamentos, formas, atitudes, falas de velho homem. Aumento a compreensão. Paulo era um homem que perseguia a igreja, por quê? Porque a vida inteira dele ele tinha sido doutrinado debaixo de uma religião. E ele era um mestre. Pelo menos ele tinha andado aos pés de um mestre. E ele tinha muito conhecimento, mas quando ele começa a receber a revelação do Senhor, ele abre mão daquilo que ele aprendeu? Não. Ele pega tudo isso como ensinamento e ele coloca como aprendizado e começa a vivenciar algo novo. E aquelas coisas que ele tinha aprendido, que ele vê que eram só doutrina de homem, como eu li ali em Efésio, ele vai descartando da vida dele e vai colocando aquilo que é a verdade de Cristo. Um nazireu é aquele homem que é consagrado ao Senhor, que tem uma vida diante do Senhor, que toma dos irmãos que estão do lado para começar a aprender algumas coisas e anda do lado deles. Ao andar do lado deles, ele olha esses homens como irmãos. E esses homens, eles começam, homens e mulheres, né? Eu estou falando homens de uma forma genérica. Ele começa a experimentar a palavra e eles leem juntos. E eles começam a aprender coisas de Deus. E eles começam a viver um novo em Deus. Aí alguém muito esperto vai dizer: pastor, o novo é Cristo. É óbvio, querido, que o novo é Cristo. Porque o próprio apóstolo Paulo disse que nós deveríamos viver uma novidade de vida. Há um outro texto que diz que o Senhor, Ele quer derramar vinho novo em odres novos. Porque se o vinho novo for derramado em odres velhos, esse se rompe. Odres velhos, querido, significa uma estrutura dentro do nosso coração que não deu certo até hoje e nós queremos continuar nela. E aí, queridos, eu poderia continuar aqui por mais não sei quantas horas. Amados, nós precisamos entender que uma adoração, um louvor diante do Senhor, que agrada ao Senhor e que chega aos céus, não é aquela música que eu acho bonitinha. Mas ela tem que ser bíblica. Não adianta eu pensar que eu quero um texto da palavra que me acomode os meus sentimentos, que me acomode a minha forma de viver. Se eu estou vivendo em pecado, não, querido, você tem que abandonar, arrepender e voltar ao princípio. Ah, óbvio, há coisas, querido, que eu me arrependo, mas que eu não posso voltar atrás e refazer algumas coisas, porque
a estrutura toda não me permite mais. Sim, aí eu vou diante do meu Senhor e clamo a Ele: Senhor, eu quero mesmo assim continuar te servindo. Eu sou esse testemunho. Eu sou o testemunho de alguém que perdeu, mas conseguiu se levantar, não por si próprio, mas conseguiu se levantar porque o Espírito Santo permitiu, e hoje, graças a Deus, graças ao poder e à centralidade de Cristo na minha vida, graças ao mover do Espírito Santo, eu consigo trazer uma palavra para você e dizer, bem nítido, você precisa buscar mais a Deus. Você precisa deixar o Espírito Santo mexer na sua gaveta. Como assim, pastor? Li essa semana um texto que falava isso. Que às vezes é tempo de nós arrumarmos as gavetas da nossa vida e tirarmos tudo aquilo que é velho e que não serve. E deixarmos aquelas coisas que não são úteis hoje. Querido, você tem que curar o seu passado para você ter um presente verdadeiro no Senhor. E isso diz respeito ao quê? Palavra de Deus. Antes você seguia o seu próprio forma de pensar. Hoje você segue a palavra. Não como um manual, como um livro de autoajuda, ou como um coach que lhe ensinou uma forma de viver um sentimento maior de autoconfiança. Não, não é nada disso. A palavra de Deus, ela nos confronta com quem nós somos para que nós sejamos transformados em algo ou alguma coisa ou alguma pessoa que vai fazer a diferença no meio em que vive. Querido, isso é necessário, fazer a diferença. Porque nesse tempo que nós vivemos, as pessoas elas têm se tornado iguais. Por isso, nessa noite eu quero te chamar. Você que fez um voto, você que entendeu nesse tempo que você precisa buscar mais a Deus, é tempo de nós dobrarmos o nosso joelho, muito mais do que nós dobramos. É tempo de abandonar coisas que ainda são vícios na nossa vida. Nós temos que abandonar coisas que não servem mais e começar a viver um novo tempo diante do Senhor. Nessa noite eu quero orar por você, mas eu quero orar de uma forma que o teu coração ele esteja preparado para o que eu vou orar. Querido, eu quero orar nessa noite pedindo para que o Senhor, Ele venha tocar a tua vida. Ele venha falar contigo. Ele venha fazer você tomar uma nova atitude. Porque a minha oração vai ser, Espírito Santo, Tu que convence, Tu venha trabalhar nos corações. E você aí do outro lado, você tem que dizer, Espírito Santo, eu permito que só Tu mexa na minha vida. Só Tu mexa nas minhas estruturas. Só Tu me permita andar e abrir as minhas gavetas e saber aquilo que eu tenho que tirar e aquilo que tem que permanecer na minha vida. Feche teus olhos, querido. Pai, nessa noite eu quero tomar autoridade no nome de Jesus. Eu quero repreender todo espírito de contrariedade. Todo espírito que trabalha na vida de meninos, de crianças na fé, e vão criando sistemas, mas aqui a tua palavra diz que isso é vento de doutrina, é coisa de homens, que foram enganados e que por terem sido enganados ainda enganam. Mas a minha oração nessa noite é que Tu nos convença a viver uma vida nova, uma vida na Tua presença, como nazireus Teus que somos. Homens e mulheres que têm consagrado a sua vida a Ti e têm Te buscado e têm firmado a sua vida e têm enchido o coração diante daquele que pode encher de fato o nosso odre que está sendo renovado, que é novo. O Teu vinho novo, que é a Tua própria palavra, que é Tu mesmo, Cristo, sobre nós. Vem com uma forma forte sobre nós nesse tempo. Vem de uma forma verdadeira sobre nós nesse tempo, para que sejamos cada dia mais pessoas que estão diante de Ti, Te buscando, consagrando, deixando nossas vidas diante de Ti, deixando nossas vidas diante do altar da Tua presença,
para que o teu poder, Senhor, nos revista de uma forma tremenda, para que quando formos orar pelo doente, ele seja curado. Quando nós formos orar pela pessoa que tem uma dificuldade, ela se sinta tranquilizada pelo amor de Deus que há em nós. Para que quando nós formos orar pelos nossos filhos, os nossos filhos possam nos escutar e dizer: sim, eu quero viver isso que tu vive, meu pai e minha mãe, porque tu tens sido um modelo de busca ao Senhor. Senhor, nos fortalece nesse tempo, nos fortalece para buscar. Senhor, eu quero repreender em nome de Jesus o espírito de confusão que existe no ar, o espírito de confusão que existe na vida das pessoas, toda a forma errada de te buscar, Senhor, como desenvolvimento de pensamentos humanistas, desenvolvimento de pensamentos até, Senhor, que são de feitiçaria, que são de encanto, Senhor. Eu repreendo em nome de Jesus, para que seja trazida a tua verdadeira palavra, que é as Escrituras, Senhor, e o teu nome faça a diferença, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Querido, quero dar um último aviso. Estamos iniciando o mês, hoje é 3 de maio, vai aparecer aqui embaixo na descrição desse vídeo o número da nossa conta. Você esteja trazendo teu dízimo, tua oferta, tua primícia, tua oferta especial. Graças a Deus, o mês que passou, várias pessoas vieram e trouxeram cestas básicas. Temos necessidade, temos pessoas, temos trabalhado algumas outras, com alguns outros grupos que também têm dado pão, têm dado alimento para outras pessoas. Você pode falar conosco no privado. Se você quer entregar o seu dízimo, nós temos os cultos presenciais, tanto na quarta-feira quanto no domingo. Mesmo você nos vendo aqui na telinha, queridos, a igreja lá está aberta, a partir das 7h30 você pode ir lá e só deixar o teu envelope com o teu dízimo, tua oferta, tua primícia. Não esquecendo de cuidar as normas de segurança, você deve entrar na igreja com máscara, você deve usar o álcool gel que está na entrada da nossa igreja. Tudo isso, querido, para quê? Para que em breve a gente possa continuar de uma forma muito maior aquilo que Deus já tem feito na nossa vida. De uma forma alinhada, de uma forma que o Senhor se agrade. Que a graça de Deus te acompanhe, que o Espírito Santo te inspire nessa semana e que você seja abençoado de uma forma especial. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde, em nome de Jesus.